Deus nosso Pai, Jesus Mestre e amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos e que dentro deles possamos escolher as opções que permitirão um amanhã mais feliz. Que assim seja. Aos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, ouvindo esta palestra, tenham todos um ótimo dia. Uma pobre mulher tinha 10 dracmas, era toda a sua riqueza. A dracma era uma pequena moeda grega no tempo de Jesus. Guardava-as com cuidado, pois era zelosa de seus deveres e aquela pequena quantia estava destinada ao pagamento de suas despesas do lar. Ela não ficou sabendo como, mas a verdade é que quando abriu o cofre, onde guardava o dinheiro, só encontrou 9 moedas. Para onde teria ido a que faltava? Acendeu a candeia de barro e procurou-a em sua casa. Remexeu as roupas, arrastou a pequena mobília e buscou a vassoura. Varreu toda a casa em busca da moeda que lhe era tão útil e necessária. Finalmente, depois de muito procurar e muito varrer, encontrou sua dracma perdida. Que alegria! Agora poderia pagar todas as suas dívidas. Não estava mais preocupada. Achou sua moeda desaparecida e novamente a colocou junto das outras 9 na caixinha de madeira. Ficou tão contente com o encontro que contou o caso às suas amigas vizinhas, que também eram pobres, e para quem uma pequena moeda fazia igualmente muita falta. E dizia às suas vizinhas: minhas amigas, alegrem-se comigo, porque achei a minha dracma que se havia perdido. Assim também diz Jesus no Evangelho: há muita alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende dos erros cometidos. E tão bela quanto simples, fácil de ser interpretada, a mulher da parábola que Jesus contou é Deus. A dracma perdida somos nós, seres humanos, no estágio de evolução em que nos encontramos, alma adolescente, imaturos e orientados pelo egoísmo, desperdiçamos as dádivas divinas e nos perdemos. Tomamos nossa herança, simbolizada pelos valores da inteligência e o tesouro do tempo, e nos afastamos da casa paterna, isto é, da disciplina e do discernimento que sustentam a comunhão com Deus. Empolgados por enganosas promessas de prazer, conforto, riqueza e poder com que o mundo nos acena, resvalamos para o imediatismo terrestre, na rotina do comer, dormir, vestir, trabalhar, procriar, divertir-se. Avançamos por estéreis campos da indiferença em relação aos objetivos da vida e dissipamos as oportunidades de edificação como quem joga fora imensa fortuna. Quando surgem as atribulações, os períodos de crise, de dificuldade, em que a vida testa as nossas aquisições ou exige a reformulação de nosso comportamento, eis-nos a semelhança do homem imprevidente, que não se preparou na abundância para os dias de escassez. Espírito vazio de ideias, coração atrelado às sombras, sentimos-nos quais mendigos de paz, atormentados por dúvidas e aflições, em clima de infelicidade crônica. Invejamos pessoas que, sob o ponto de vista humano, parecem infelizes, têm menos dinheiro, são incultas, estão em posição humilde, mas detentoras da única riqueza autêntica, da qual daríamos tudo o que temos, um coração em paz. À semelhança do filho pródigo, poderíamos considerar: quantos humildes servidores de meu Pai têm o pão da tranquilidade, enquanto eu me alimento de inquietação. Cumprem fielmente os seus deveres, particularmente o de comportarem-se como filhos de Deus. Para saber a que distância estamos perdidos do Senhor da vida, basta examinar nosso íntimo, os nossos sentimentos. Se há inquietação, tensão,
angústia, insatisfação, depressão, tristeza, desajuste, é porque permanecemos afastados da casa paterna. Podemos até avaliar nossos avanços nessa direção, considerando algumas situações. Diante dos filhos, o homem comum, imperfeito, diria assim: são indisciplinados, precisam de castigo. O homem puro, são imaturos e inseguros, precisam de carinho e de orientação. Diante dos pais, o homem comum, não sabem nada. O homem puro, tenho muito a aprender com eles. Diante do familiar em desajuste, o homem comum é um imbecil, um louco. O homem puro é o irmão que pede paciência. Diante do pedinte, o homem comum, mais um malandro. O homem puro, em que posso ajudar? Diante da ofensa, o homem comum, vou comer-lhe o fígado. O homem puro, não foi nada. Diante das atribulações, o homem comum, estou farto. O homem puro, poderia ser pior. Diante da enfermidade, o homem comum, é uma tortura insuportável essa dor. O homem puro, abençoado embelezamento para a alma. Diante de um erro, o homem comum, negarei até a morte. O homem puro, assumo minha responsabilidade. Diante da maledicência, da fofoca, o homem comum, e tem mais. O homem puro, não me compete julgar. Diante da morte, o homem comum, tenho medo. O homem puro, estou pronto. Dá para perceber que estamos mais perto do homem comum. E como a dracma perdida, também nós muitas vezes desejamos fugir das nossas obrigações, pois ainda temos egoísmo, orgulho, má vontade, preguiça e outros vícios que nos distanciam de Deus e nos causam sofrimento. Todos fazemos nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, e cada um vai receber de acordo com as suas obras. Um dia, todos nós vamos alcançar a perfeição. Porém, alguns demoram mais e outros chegarão mais rápido, conforme seu esforço no bem. No entanto, conquistaremos a pureza ideal para o encontro com Deus, se estivermos dispostos a usar esse tira-manchas infalível, que é o Evangelho. É preciso esfregar com perseverança e vigor esse detergente infalível que depura nossos pensamentos, nossas palavras e ações. E como nos receberá o Todo-Poderoso? Com sanções severas? Com o rigor do patrão intransigente diante do servo em falta? Não. Deus é nosso Pai e já nos amava antes que o conhecêssemos. Mas pela nossa imperfeição e imediatismo terrestre, não conseguimos enxergar a misericórdia de Deus para conosco quando a dor nos chega. Assim como uma história antiga de um rei e um serviçal. Este rei costumava sair para caçar. Em uma dessas caças, acidentalmente, se atrapalhou com o arco e a flecha e decepou o polegar esquerdo de sua mão. O seu serviçal, muito fiel e temente a Deus, vendo o rei ensanguentado, disse: não se preocupe, meu rei, porque tudo o que Deus faz é bom. O rei, furioso com tal afirmação de seu serviçal, mandou trancafiá-lo nas masmorras do palácio e que de lá nunca mais saísse. E o tal serviçal, ouvindo a dura sentença de um rei furioso e ensanguentado, voltou a exclamar em voz alta: tudo o que Deus faz é bom. Depois de um mês de recuperação e longe das caçadas, o rei decidiu caçar novamente. Mas aquele não era um dia de sorte, pois no meio da selva, o rei foi encontrado por uma tribo de canibais que estavam a caçar e o levaram cativo. Naquela mesma noite, o rei seria servido como prato principal. Acenderam a fogueira, água no caldeirão, festa na aldeia. Mandaram trazer o rei para preparar o cozido. Quando de repente,
no último suspiro de sobrevivência, o rei levantou as mãos com seus 9 dedos e gritou: para tudo! Naquele instante, toda a tribo silenciou-se ao ver as mãos do rei. E contaram surpresos e viram que faltava o dedo polegar da mão esquerda do rei. Fim da festa. Apagaram a fogueira e soltaram o rei. Motivo deste milagre, aqueles canibais não comeriam uma caça defeituosa. Já liberto, ao chegar no palácio, o rei lembrou-se do serviçal que há aproximadamente um mês estava encerrado nas masmorras do palácio, por ter dito que aquele grave acidente com o rei não era de todo ruim, quando afirmou: tudo o que Deus faz é bom. O rei reconheceu que graças àquele acidente sua vida foi salva e creu que verdadeiramente tudo o que Deus faz é bom. Constrangido, o rei mandou libertar o serviçal das masmorras do palácio e lhe contou toda a história de como foi capturado e salvo. Surpreso com o ocorrido, o serviçal do rei, chorando, levantou as mãos aos céus agradecido e disse: verdadeiramente, tudo o que Deus faz é bom. O rei, surpreso, disse: você deveria estar chateado porque te coloquei injustamente na masmorra e você levanta as mãos e agradece aos céus? Eu até entendo que ter perdido o dedo foi bom, pois graças a isso estou vivo e não virei comida de canibais. Mas você ter ido para a masmorra e ficar lá por um mês não foi tão bom assim. Então o serviçal do rei lentamente se levantou e respondeu a ele: não, sua majestade, estar preso na masmorra foi bom sim, porque se eu não estivesse nas masmorras, certamente estaria com o Senhor. E como tenho os 10 dedos das mãos, certamente eu seria devorado pelos canibais e certamente eu não estaria vivo a estas horas. Em tudo o que nos acontece há a bondade de Deus. O problema é que o véu das ilusões terrenas nos cegam para as verdades superiores. Jesus encarnou aqui na Terra para nos mostrar qual é o verdadeiro caminho que nos conduz ao reino dos céus. Ele veio realizar a vontade de Deus e seu desejo é que nenhum de seus filhos se perca. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não abandona nenhum de seus filhos e sempre nos dá oportunidades de melhorarmos. O nosso Pai Celestial não quer a morte ou a condenação eterna do espírito mau, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Não importa o que tenhamos feito, sempre poderemos nos arrepender, voltar atrás em nossas decisões e seremos muito bem recebidos. O arrependimento sincero é importante para a melhoria do espírito. Mas não basta dizer que está arrependido, é preciso reparar o mal que tenhamos feito através das boas ações, da perseverança e da boa vontade de se melhorar. Conta-se que um sábio seguia por um caminho com seus discípulos. A via era tortuosa, difícil. Em certo trecho, encontraram um carro mergulhado num atoleiro. Admirados, viram que ao lado do veículo, seu dono estava de joelhos, os olhos cerrados, orando fervorosamente para que Deus retirasse o carro daquela situação. O grupo olhou aquele homem, mergulhado na prece, sensibilizou-se e prosseguiu a sua caminhada. Alguns quilômetros vencidos, encontraram outro homem com o carro igualmente mergulhado no lamaçal. Ao contrário do primeiro, esse empreendia todos os esforços para tentar tirar o carro do atoleiro. Empurrava, colocava pedras como calços, tornava a empurrar. Enquanto tudo isso fazia, no entanto, ele reclamava, esbravejava e gritava. O sábio olhou a cena, olhou para seus discípulos e os convidou a que todos juntos auxiliassem aquele desafortunado homem. Reunidas todas as forças, breve o carro foi retirado e o viajante, agradecendo, prosseguiu feliz a sua jornada. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, explique-nos por favor. O primeiro homem que encontramos estava orando.
Era piedoso, tinha fé em Deus e não o ajudamos. Mas esse homem estava esbravejando, reclamando, era rebelde e, contudo, recebeu nosso apoio. Por quê? O professor, sem se perturbar, explicou. Aquele que estava orando esperava simplesmente que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. Esse outro, embora desesperado em sua ignorância, empenhava-se, esforçava-se, merecendo, portanto, auxílio. E assim, exemplificamos alguns vultos da humanidade que se transformaram ao aceitar Jesus. Paulo de Tarso, Madalena ou Maria de Magdala, Zaqueu. Em cada um deles vimos o despertar, a conscientização e a transformação através do Cristo. Para cada um deles não bastou, como não basta para nenhum de nós, apenas o arrependimento dos atos praticados, porque este é só o primeiro passo. É preciso ir além, e eles foram. Regeneraram-se, transformaram-se e resgataram até o último centavo seus débitos com a lei divina. Foram salvos por Jesus, porque assim desejaram. Aqui se fala de salvação, de amparo e de não desistência do amado Mestre para nos acordar. Todos nós teremos esse momento glorioso. Para todos nós, aplicam-se as palavras do dito popular de que o fruto só amadurece quando chega seu tempo. Pois assim como o Mestre resgatou Madalena à beira do abismo, dos vícios e da vaidade, tirou Zaqueu do despenhadeiro da ganância, Judas Iscariotes sobre as escolhas perigosas que estava fazendo, os mensageiros do Cristo buscam todos aqueles em iminentes quedas nos vícios e na miséria moral. Se na parábola da dracma perdida uma pobre mulher, ao perder uma pequena moeda, se esforça para encontrá-la e não descansa enquanto não a acha, também Deus, meus irmãos, nos procura, sem cessar, nos quartos escuros de nossas vidas. Nós somos as dracmas perdidas. E é por isso que Deus possui um imenso exército de bons espíritos, os espíritos da luz e do bem, que incessantemente nos inspiram seus bons pensamentos, ajudando-nos. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões. Como a dracma perdida, elas serão procuradas. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. A parábola nos mostra que, longe do divino Criador, nós só podemos encontrar sofrimento, perigos, miséria e morte. Mas, se nos arrependermos de nossas faltas, não só daremos alegria ao nosso Pai, como também todo o céu, todos os nossos amigos e benfeitores espirituais se alegrarão imensamente. E no quesito arrependimento, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec nos elucida com as questões. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo.
Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles que se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas de que se tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenham feito. Não há homens que só têm o instinto mau e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra a do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 993 de Allan Kardec. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no caminho do mal, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Questão 994. O tempo de permanência nos planos de sofrimento, depois da morte física, será aquele que a própria criatura quiser, tanto quanto permanecermos num lugar de confusão somente até o dia que desejarmos. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, que foi médico quando encarnado, relata que ficou mais de 8 anos consecutivos no umbral, zona inferior, e somente foi resgatado deste local após o remorso e com o auxílio da oração. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos agrestes? É preciso aí sofrer muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: Quem sois, generoso emissário de Deus?
O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver as energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Nosso Lar, capítulo 2, Espírito André Luiz, psicografia por Chico Xavier. Então, meus irmãos, assim como André Luiz, a dracma, quando é encontrada, segundo a expressão evangélica, isto é, somos nós reconhecendo nossos enganos, a necessidade de procurar o Pai. Glorioso e decisivo momento. Felizes os que caem em si, os que dispõem a mudar de rumo enquanto estão no trânsito terrestre. É por isso que o céu tanto se preocupa em iluminar a terra. É por isso que Deus possui um imenso exército de benfeitores celestiais, que são os bons espíritos, os espíritos da luz e do bem, que incessantemente nos inspiram seus bons pensamentos, ajudando-nos sempre e ensinando-nos a vontade divina em suas mensagens. Os benfeitores espirituais são como as candeias de Deus, e nós as dracmas perdidas. Nós estamos no chão, na poeira de nossos erros, longe da luz e da verdade. Mas os benfeitores espirituais, as candeias de Deus, nos iluminam. Se nós nos entregarmos em suas mãos, se aceitarmos sua luz e nos arrependermos sinceramente de nossas faltas, eles nos tomam sob sua guarda, eles nos acham e se alegram muitíssimo com a nossa regeneração. Há então muita alegria no céu entre nossos benfeitores espirituais, porque nossas almas saíram da escuridão, dos erros, aceitaram a luz da verdade e voltaram para as mãos de Deus. E muitas vezes os benfeitores espirituais se utilizam de nós encarnados para que sejamos a candeia na vida de alguém. Com certeza, todos nós já recebemos ou fizemos uma ligação por engano. É o caso de um jovem rapaz que há algum tempo foi acordado pela campainha do telefone por volta das 4 horas da madrugada. Ele atendeu e percebeu que a moça que falava do outro lado da linha tinha a voz entrecortada por lágrimas e estava visivelmente transtornada. Ouviu por alguns instantes e notou que era engano, pois a jovem nem o deixou falar e já começou a fazer considerações como se estivesse falando com outra pessoa. Avisava-o que, por causa do seu comportamento, por tê-la abandonado quando soube da gravidez indesejada, havia tomado uma superdose de comprimidos com a intenção de se suicidar. O moço procurou informá-la com muito jeito de que ela não estava falando com a pessoa que desejava, mas talvez tivesse ligado para a pessoa certa. A voz da moça estava cada vez mais fraca. Suas forças estavam se esvaindo, mas o rapaz procurou manter o diálogo até saber o seu nome e endereço. Assim que desligou o telefone, providenciou o socorro, indicando aos médicos o endereço e também o que havia ocorrido. Algum tempo depois, estava o jovem rapaz pregando em seu templo religioso quando percebeu uma moça chegar timidamente e sentar-se ao fundo da sala. Ao terminar a palestra, alguém lhe apresentou a jovem dizendo que ela estava à sua procura. Ela se apresentou e disse que era a moça do telefonema por engano, daquela madrugada amarga. Falou-lhe que o socorro chegou a tempo de salvá-la e que estava ali para lhe agradecer. Para lhe agradecer por não ter desligado o telefone quando percebeu que era engano, mesmo tendo seu sono perturbado em plena madrugada.
por ter ouvido seus xingamentos iniciais com tolerância e ainda lhe oferecer palavras de esperança naquele momento de desespero. Por ter dito que o suicídio, além de não pôr fim à vida, ainda agrava os problemas. E finalmente, agradecer-lhe por estar viva naquele momento, ela e seu filho por nascer, e poder ouvir novamente suas palavras de consolo e esclarecimento acerca das leis divinas. Entendendo que quando somos candeia na vida de alguém, somos os primeiros a serem iluminados. Que possamos nos encontrar o quanto antes. Multidões nos fazem apenas no plano espiritual, depois de prolongados padecimentos. Há ainda espíritos que demoram séculos em regiões sombrias, por não reconhecerem sua miséria moral, nem decidirem caminhar ao encontro do Criador. Imperioso que esse despertamento ocorra durante a existência humana, a fim de que a morte não nos imponha penosas surpresas. É o primeiro passo para que nos habilitemos à renovação, agilizando nossa jornada para Deus. O caminho delineado está no comportamento religioso. Não é por acaso que o termo religião do latim religare significa ligar ou religar. Esqueçamos o aspecto formal da religião, o culto exterior, a mera frequência aos templos. Privilegiemos o conteúdo moral, a vivência dos princípios, cuja essência está nas lições ensinadas e exemplificadas por Jesus. Diz o Mestre em O Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão Deus. Sinalização perfeita na singeleza do ensinamento. Caminhar para Deus é depurar o coração, eliminando nódulos que se sustentam nos sentimentos inferiores que caracterizam a humanidade, no estágio evolutivo em que nos encontramos. O Deus de Jesus, como se vê, é o Deus sábio e benevolente, o Deus amoroso e caritativo, e não o Deus pródigo, cioso, vingativo e mau. É isto que quer dizer a parábola: exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria para nos aproximarmos do Supremo Senhor. Narra-se que um caçador, em terras canadenses, surpreendeu um certo dia um ninho de águias, construído em rocha alta, nas vizinhanças da cabana onde se abrigava durante a temporada de caça. Resolveu tirar do ninho um dos filhotes e levá-lo consigo. A ave, ainda em plume, se deixou conduzir. O caçador, fim da temporada, retornou ao próprio lar e aos demais afazeres de sua vida. Porque fossem também afeiçoado à criação de algumas espécies animais, mantinha em seu vasto terreiro um expressivo número de pintinhos. Foi ali, junto aos demais filhotes de galinha, que a pequena águia passou a viver, esquecendo-se de sua origem. O tempo passou. As penas cresceram no corpo da ave de rapina, fazendo com que ela se destacasse do grupo. Contudo, passava os dias a ciscar, tal qual faziam os pintinhos. Certo dia, quando a pequena águia repousava tranquila, avistou uma grande águia que sobrevoava o vasto terreno. Observou-lhe o voo majestoso, o domínio dos céus. Era um ponto negro movendo-se pelo anil do firmamento. Então, uma estranha agitação tomou conta da águiazinha. Desdobrou as asas, ficou na ponta de suas patas e começou a correr. Depois soltou um grito estridente e alçou voo em direção à sua irmã. Em breve, também ela não passava de um pequenino ponto escuro na linha do horizonte. Descobrira, enfim, que não nascera para viver nas estreitas vias de um quintal limitado. Seu destino era o infinito, a amplidão, conquistar as rochas mais altas, buscar os rochedos agudos. Enfim, era a vida total, plena de uma águia para lá das nuvens e das tempestades. À semelhança da pequena águia, muitos dos que vivemos na terra nos esquecemos de nossa origem divina. Esquecemos que fomos criados pelo amor de Deus e destinados às alturas da perfeição, consequentemente da felicidade.
Aquartelamos na estreiteza do mundo material que nos cerca e nos ocupamos com pequenas rixas, disputas por coisas passageiras. Isto porque no mundo, os valores que não são reais mudam constantemente, valendo hoje muito e amanhã mais nada. No entanto, como a águiazinha, chegará um dia, breve ou distante, em que haveremos de redescobrir nossa filiação divina. E então, atraído pelas vozes sublimes, desejaremos atingir as amplidões da verdade. Só assim alcançaremos a felicidade suprema, quando sentiremos nos abrasar pelas chamas de amor de Deus, e qual uma águia empreenderemos o garboso voo rumo à perfeição, para o alto, para cima. Que Deus nos abençoe, que assim seja.